Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso, eu espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos fazer essa mini coelhinha, que tá muito fácil de fazer, muito rápida. Ela foi feita toda sem costura, olha como que ela ficou. E tá bem fácil de fazer, gente. Eu coloquei esse chaveirinho aqui, mas dá pra você usar de várias formas. E para fazer essa mini coelhinha, eu usei o fio amigurumi e eu vou deixar na descrição desse vídeo toda a lista de materiais que eu usei para fazer essa peça. E se você já gostou dessa mini coelhinha, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha também para que os vídeos cheguem em mais e mais pessoas. Então, agora, vamos começar a nossa aula. Vamos começar fazendo as orelhas e nós vamos fazer, dentro do anel mágico, 5 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base e no final dessa carreira vai ficar com 10 pontos. Vamos fazer 2 carreiras somente de ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer a carreira 3 e a carreira 4. E cada carreira vai ficar com 10 pontos. Na carreira 5, vamos começar fazendo 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo faz uma diminuição. Faz essa sequência mais uma vez, 3 pontos baixos e uma diminuição, e no final dessa carreira vai ficar com 8 pontos. Então, já fiz aqui 3 pontos baixos, finaliza agora com uma diminuição. Terminamos as carreiras da orelha. Para finalizar, nós vamos fechar a peça. Então, passa a agulha na alça, passa a agulha no próximo ponto baixo e também no ponto baixo de trás. Esse último ponto que a gente acabou de fazer, da carreira 5, a gente não vai fazer ponto em cima dele, ele vai ficar aqui na lateral. Então, passe a agulha no próximo ponto, no ponto de trás, e faço o ponto baixo. Vou para o próximo, faço a mesma coisa. Fiz 2 pontos baixos e faço agora o terceiro ponto baixo. Passando também no ponto da frente, no ponto de trás, e aqui nessa outra lateral também vai ficar um ponto sem fazer. Por isso que vai ficar com 3 pontos, mas mesmo assim, a peça ela está fechada. Pode cortar o fio. Não precisa ficar grande, porque não vai ter costura. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Agora, você já pode finalizar com esse fio, fazendo o arremate. Vamos fazer agora a patinha e nós vamos iniciar fazendo 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Depois de fazer os 8 pontos baixos, fecha o anel mágico. E agora, a gente vai trabalhar fazendo 2 carreiras somente de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, não tem aumento. Vai ser a carreira 2 e a carreira 3 que a gente vai fazer somente ponto baixo. E cada carreira vai ficar com 8 pontos. A patinha vai ser só essas 3 carreiras. E nós vamos fechar igual a gente fechou lá na orelha. Vou esconder esse fio aqui pra dentro, que é o fio do início da peça. E não precisa colocar fibra também na patinha. Vamos passar a agulha no próximo ponto, no ponto de trás, e faz um ponto baixo,
e vamos fazer dessa forma até fechar completamente a peça. Então, fiz 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Finalizada a patinha, pode cortar o fio, não precisa deixar grande também. Faz uma correntinha e puxa para formar um nó. Pode arrematar também esse fio. E agora é só fazer outra patinha igual a essa. Vamos fazer a cabeça da coelhinha e vamos começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel mágico e vamos trabalhar na segunda carreira fazendo aumento por toda a volta. Coloca 2 pontos baixos em cada ponto da base e no final vai ficar com 12 pontos. Nós vamos fazer aumento até ficar com 24 pontos. Então, a próxima carreira, carreira 3, faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final vai ficar com 18 pontos. E na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 24 pontos. Depois de fazer as carreiras de aumento, nós vamos fazer na carreira 5, somente ponto baixo sobre cada ponto da base. E nessa carreira vai ficar também com 24 pontos. Vamos começar a carreira 6 fazendo 10 pontos baixos. Depois de fazer os 10 pontos baixos, vamos colocar a primeira orelha. Então, aqui está o lado certo da orelha, você vai virar, o lado certo vai ficar para baixo e o lado do avesso vai ficar aqui para cima, desse jeito. Nós vamos passar a agulha somente nessa alça aqui da orelha. Tem a alça da frente e tem a alça de trás. Nós vamos passar somente nessa daqui. E vamos passar também no próximo ponto da cabeça do coelhinho e faz um ponto baixo. Vamos para a próxima alça da orelha, passa também no ponto da peça que a gente está fazendo e faz outro ponto baixo. E para terminar, faz mais um ponto baixo, passando na alça da orelha e no ponto da cabeça. Então, assim, ficou unido a orelha com a cabeça da coelhinha. Nós vamos agora colocar a outra orelha do mesmo jeitinho. Então, aqui está o lado certo da orelha, você vira para baixo dessa forma e faz a união do mesmo jeito. Passa a agulha na alça da orelha e passa a agulha no próximo ponto da cabeça. E assim vamos fazendo esses 3 pontos que tem na orelha. Já fiz 2. E agora o terceiro ponto. Então, assim, as duas orelhas ficaram unidas na cabeça da coelhinha. Nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Quando estiver faltando 2 pontos baixos para terminar essa carreira, nós vamos colocar a primeira patinha. Então, sigo fazendo ponto baixo. Já estou chegando aqui no final da carreira. Então, falta 1, 2 pontos baixos para terminar essa carreira. Nós já vamos colocar a primeira patinha. E vai ser do mesmo esquema da orelha. Aqui está o lado certo da peça. Na verdade, é nessa posição que precisa ficar. Esse aqui é o lado certo, você vai virar esse lado certo para baixo. Aqui vai ficar o avesso, virado para cima. E você vai passar a agulha nessa alcinha da patinha. E vai passar também no próximo ponto. E vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma nesses 3 pontos da patinha. A primeira patinha já está unida, vai ficar assim. Vamos fazer um ponto baixo e vamos unir a próxima patinha.
do mesmo jeitinho que a gente fez na outra. Passem apenas uma alcinha da orelha. E cuidado para você não pular nenhum ponto da cabeça. Então, assim, as duas patinhas estão prontas. Eu acabei esquecendo de colocar o marcador para identificar o final da carreira. Porém, eu consigo ver aqui, olha. O último aumento que eu fiz foi no segundo ponto baixo que eu fiz da patinha. Vou colocar para eu não me perder. E assim, gente, nós iniciamos já a carreira 7. E agora, para concluir essa carreira 7, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base até chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira vai ficar também com 24 pontos. Vamos começar a fazer as carreiras de diminuição. Na carreira 8, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 1, 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Nós vamos seguir fazendo diminuição até fechar completamente a peça. Então, na carreira 9, você faz um ponto baixo e uma diminuição, no final vai ficar com 12 pontos. Ah, gente, antes de fechar aqui a peça, se você quiser colocar olhinhos com travas, eu vou explicar para vocês onde é que vocês vão colocar. Vou colocar o alfinete para que vocês possam ver. Você vai contar 1, 2, 3. Entre a carreira 3 e a carreira 4, você vai colocar um olhinho e vai colocar o outro olhinho. Entre um olho e outro tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos de separação. Então, coloca os alfinetes primeiro, vê se está na posição certinha e depois você pode colocar os olhos com travas. Eu não vou colocar porque eu tô sem aqui, então eu vou fechar a peça e vou colocar a miçanga como olhinho, tá? Então, como eu falei para vocês, a próxima carreira é a 9 e vai ficar com 12 pontos. Aí você pode encher a peça toda com fibra, distribui bem a fibra em toda a peça e depois finaliza na carreira 10 com 6 diminuições. Então, eu vou fazer essas carreiras de diminuições e retorno com vocês para finalizar a cabeça do coelhinho. Gente, acabei me empolgando e já fechei a peça, já coloquei os olhinhos, mas o fechamento aqui é o mesmo, tá? Fecha com agulha de tapeçaria, depois que ficou com 6 pontos, passando na alça da frente e passando nas 6 alças de fora para dentro, tá? Se você é iniciante e tem essa dúvida, é só assistir o final do vídeo de um chaveirinho anterior a este vídeo que você vai conseguir fazer esse fechamento. E já coloquei os olhinhos também, gente, para poder adiantar e não ficar muito grande esse vídeo. E se você não sabe como colocar esses olhinhos com miçanga, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o passo a passo de como você colocar esses olhinhos com miçanga, caso você não tenha colocado ainda os olhinhos com travas. Então, com o nosso coelhinho, com o rostinho do coelhinho finalizado, nós vamos fazer agora o focinho dele. E eu vou usar também o fio off-white e eu vou fazer 5 correntinhas. Faço o nó e faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. A partir da segunda correntinha, vamos fazer ponto baixo. Então, faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Nesse último, que eu acabei de fazer esse ponto baixo, você faz mais 2 pontos baixos. Então, 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Agora, segue fazendo pontos baixos nessas alças que ficaram aqui, olha. Então, faço mais 1, 2 e 3 pontos baixos.
Eu não vou nem colocar o marcador, gente, porque essa peça aqui é bem simples de fazer, tá? Então, agora, olha, eu vou caminhar fazendo ponto baixo a partir desse primeiro ponto baixo que eu fiz, que está bem aqui, e vou fazer um, dois, você segue comigo fazendo junto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Então, o focinho é esse aqui. Ele vai ficar assim, você vira. E agora, eu vou cortar o fio, vou deixar um pedaço, porque eu vou costurar. Para concluir essa peça, vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E aí, você puxa para formar o nó. Então, vai ficar assim o focinho. Agora, eu vou costurar ele aqui no rostinho da coelhinha. Não precisa colocar fibra aqui dentro, tá? É sem fibra. Então, eu vou posicionar bem aqui, um pouco abaixo dos olhos. Vou colocar um alfinete para segurar essa peça aqui. Posiciona, vê se está na posição certinha. Para você começar a fazer essa costura, eu vou descer um pouquinho. E aí, para fazer a costura, eu vou usar uma agulha de tapeçaria sem ponta, porque é melhor. E eu vou fazer a costura perfeita, que é uma forma de costurar que eu faço e o fio ele não aparece, então fica realmente perfeita. Então, eu vou passar o fio aqui, próximo da onde está saindo ele, vou passar na cabeça da coelhinha. E para subir aqui para essa peça, eu vou usar essas duas alças do ponto baixo. Vou passar assim, olha, de dentro para fora, nessas duas alças. Vou para o próximo ponto, passando a agulha nessas duas pontas, nessas duas alças do ponto baixo, que eu chamo de V. Passando por essas duas alças, eu chego aqui no próximo ponto. Sempre que você for costurando, vai acertando a peça, porque senão você costura ela errada. Costura ela torta. Então, sempre vai acertando essa peça. Estou aqui no próximo ponto, desço passando nessas duas alças do ponto baixo. Então, eu repito esse processo, vou fazendo essa costurinha por toda a volta. Já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino mais detalhado essa costura. Caso você ainda não saiba, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a videoaula da costura, para que você possa ir lá ver com mais detalhes, tá? Então, eu vou costurar, gente, por toda a volta esse focinho, e como eu falei pra vocês, não precisa colocar fibra. Com o focinho costurado, nós vamos fazer agora o bordado, e para fazer esse bordado, eu vou usar esse fio rosa aqui, esse aqui é o Doçura. Vou passar com a agulha nessa carreira que tá bem aqui, olha, em cima do focinho que eu fiz a costura. E aqui vai ser no olhômetro mesmo, tá, gente?
Deixa um pedaço aqui atrás para você fazer o arremate depois. E eu vou fazer um tracinho bem aqui, olha. Então, eu vou passar o fio e vou levar em direção ao mesmo local que eu passei antes. E vou dar algumas voltas aqui nesse fio, até ele formar aqui um focinho. Deixa eu pegar o alicate, porque às vezes a agulha agarra. Então, faz esse tracinho e agora a gente vai passando o fio de um lado para o outro, até formar um focinho. Então, passei o fio aqui, dei algumas voltas, ficou assim. Agora, eu vou levar em direção ao meio, aqui da parte de baixo do focinho. Agora, é só passar assim, olha. Passa bem aqui no meio e leva lá pra trás. Dá uma leve puxada para abaixar um pouco essa parte do meio dessa peça que você costurou. Agora é só fazer os arremates desses fios que ficaram aqui. Vamos fazer agora, gente, a cenoura. Eu estou usando o fio na cor Dark Cheddar. E para começar, nós vamos colocar dentro do anel mágico 4 pontos baixos. Não aperta os pontos para não ficar difícil na hora de fazer a segunda carreira. Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, fecha o anel mágico. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E vai ficar também com 4 pontos. Depois de fazer os 4 pontos, a peça ela vai virar e aí você coloca ela do lado certo. Então, com a peça virada para o lado certo, vamos continuar fazendo as carreiras. Na carreira 3, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, em cada ponto da base, coloca 2 pontos baixos. E no final dessa carreira, vai ficar com 8 pontos. Na carreira 4, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar também com 8 pontos. Na carreira 5, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo um aumento. Faz essa sequência por 4 vezes e no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Nós vamos fazer agora da carreira 6 até a carreira 10, somente ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 12 pontos. E aí, depois que você terminar essas carreiras, você pode encher a peça com fibra. Vamos finalizar a cenoura fazendo essa última carreira, carreira 11, e nela a gente vai fazer 6 diminuições.
Vamos fazer diminuição por toda a volta e no final vai ficar com 6 pontos. Fiz as 6 diminuições, eu já tinha cortado o fio, puxa para formar, pra gente poder fazer o arremate. E agora eu vou terminar de encher esse pedacinho aqui com fibra. E com a agulha de tapeçaria, vamos finalizar a peça, passando a agulha somente na alça da frente e de fora para dentro. Vamos fazer dessa forma, nesses 6 pontos que restaram aqui. Depois de passar nos 6 pontos, puxa para fechar a peça. E pode levar o fio aqui para baixo para arrematar. Cenourinha pronta, agora com o fio verde, nós vamos fazer a parte de cima da cenoura. E eu vou passar a agulha nesses pontos que ficaram bem aqui, que foram os pontos da diminuição da última carreira da cenoura. Vou passar, e aí vou fazer o seguinte, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou para o próximo ponto, então eu passo aqui, olha, onde está saindo o fio e saio no próximo. E faço um ponto baixíssimo. Subo novamente 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e faço a mesma coisa. Ó, está saindo o fio aqui. Então, eu passo a agulha aqui e saio do outro lado. Então, vou fazer assim, gente, até dar a volta nessa cenoura. Porque vai ficar com esse detalhe bem aqui em cima. Então, ficou assim, gente, esse detalhe. Agora, eu vou cortar o fio, porque eu cheguei aqui no primeiro pontinho que eu fiz. E vou puxar. Agora, é só arrematar esses fios que restaram aqui. Cenourinha pronta e a coelhinha pronta. Agora, a gente vai fazer a colagem da cenoura aqui no coelhinho. E aí, gente, se você quiser costurar, pode costurar, fica da sua escolha. Eu vou colar porque é mais rápido e mais fácil pra mim. Eu já até colei essa daqui, só que eu colei com a cola de silicone e aí tava demorando pra secar. E como eu preciso ser mais rápida aqui, eu vou colar com a cola quente. Mas você pode colar também com a cola da sua preferência. E aí, primeiro, a gente precisa colar a patinha. Então, vou passar a cola aqui na patinha. E vou colar ela uma junta da outra, ó. Bem assim, bem aqui na frente. E agora, eu vou colar aqui, na cenourinha. Vou prestar atenção aqui para deixar esse final da carreira da cenoura para trás. E vou colar bem desse jeitinho aqui, olha, em cima da cenourinha. Então, depois da cola secar, gente, ficou assim
a nossa coelhinha na cenoura. E aí, eu fiz o seguinte aqui nessa outra coelhinha. Eu passei uma maquiagem aqui, maquiagem de passar em pessoa mesmo. E aqui, gente, eu passei uma tinta de tecido, como vocês podem ver. E aí, caso vocês queiram fazer a mesma coisa, eu usei essa tinta de tecido aqui, mas eu acredito que pode ser qualquer uma. E aí, pra pintar, gente, foi bem simples. Eu peguei até uma agulha de crochê e com essa parte aqui, olha, da ponta da agulha, da parte de baixo, eu coloquei aqui e fui aplicando a tinta nesse formato aqui na orelha. Foi apenas isso. Eu fui preenchendo com tinta os pontos até ficar completamente pintada essa parte aqui. E aí, esperei secar. Então, foi assim que eu fiz a maquiagem, caso você queira fazer também, bem simples. Então, gente, finalizamos a nossa aula. Coloquei o chaveirinho nesse aqui e olha como que ficou lindo. E nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Compartilha também, por favor, para me ajudar. Deixe aí nos comentários se você fez sua coelhinha, se você gostou, que eu vou gostar muito de saber. Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.